Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todos. Oi, Vera. Pois é, semana começando, eu já queria convidar o nosso ouvinte aqui para participar com a gente do Viva Voz. Manda a sua dúvida, sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 9911 9981. Aliás, queria saber sua opinião sobre um assunto. Você deve se lembrar que o Congresso aprovou um projeto de lei que aumenta o número de deputados, certo? Pois é, o presidente Lula disse que não vai sancionar esse projeto. E, claro, isso tem desdobramentos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Viva Voz, mas já queria aproveitar para pedir a sua opinião sobre este tema também. Manda aqui para nós, vou repetir o número do nosso WhatsApp, é o 11 9911 9981. E agora a gente vai para Brasília. Samantha Klein traz aqui mais informações sobre a resposta do presidente Lula ao post feito por Donald Trump. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, apesar de Lula começar dizendo, olha, não vou comentar esse assunto, o que ele fez foi comentar, sim. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro ao dizer que se tratava de uma coisa terrível e de perseguição ao se referir aos processos contra o ex-presidente no STF. Lula afirmou que o Brasil é um país soberano, que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja. E ao conversar com jornalistas na cúpula dos BRICS, no Rio, Lula afirmou que o país tem dono. Eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Tem uma coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Em uma publicação numa rede social, Trump pediu que o Brasil deixasse Bolsonaro em paz. O apoio ao ex-presidente ocorre um dia depois que Trump anunciou tarifas adicionais aos países que se alinharem aos BRICS. Inclusive, esse apoio era aguardado por bolsonaristas. Houve respostas não somente de Lula, mas também de ministros do governo. Foi o caso de Gleisi Hoffmann, titular das Relações Institucionais. Ela disse que Trump está equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. Ela ainda afirmou que o tempo de subserviência aos Estados Unidos já terminou. O ministro Jorge Messias, da AGU, afirmou que soberania não se negocia. Ele ainda afirmou que o Brasil é uma nação livre, soberana e democrática e qualquer tentativa de interferência será firmemente rechaçada. Já o Itamaraty informou que não vai se manifestar oficialmente e só disse o seguinte, que vale o que foi dito pelo presidente Lula. Já os ministros do STF silenciaram sobre o tema, mas o entendimento é que esse assunto é diplomático e que não passa pelo judiciário. Os bolsonaristas, é claro, comemoraram nas redes sociais, erguendo a hashtag Deixem Bolsonaro em Paz, numa referência, claro, à manifestação de Donald Trump. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, disse o seguinte, que não podia entrar em detalhes, mas que essa não será a única vez em que se ouviria o governo dos Estados Unidos falando sobre o tema da perseguição. O senador Flávio Bolsonaro também parabenizou o presidente Donald Trump e o senador Nelsinho Trade, que é titular presidente da Comissão de Relações Exteriores, afirmou que a manifestação de Trump é um sentimento de parcela da população brasileira. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. O Eduardo Bolsonaro disse também que o presidente Trump não joga palavras ao vento, que nos próximos dias podem ter novidade. De certa forma, por mais que ele não tenha como interferir no nosso judiciário, né, Vera? Isso dá movimento, uma energia aqui. Aí o presidente Lula dizendo que não ia comentar, mas já comentando, como bem disse a Samantha, e alimenta também as narrativas bolsonaristas. Totalmente, Débora. É tudo que os bolsonaristas querem nesse período aí que antecede
as definições do judiciário a respeito do futuro de Jair Bolsonaro e de vários dos seus ex-auxiliares, tanto militares quanto civis. Trump não joga palavras ao vento, é ótimo, né? Uma das coisas que ele mais faz é jogar palavras ao vento. Está no cerne da forma como ele faz política desde o seu mandato anterior, passando pelas campanhas, e agora, nesse mandato, de uma maneira muito mais ali randômica e em doses diárias. Claramente é uma publicação que tem pura e exclusivamente o objetivo de causar um efeito político-ideológico. O presidente Trump não tem nenhuma ingerência sobre a justiça brasileira. É sempre importante a gente lembrar isso para que pessoas desavisadas não leiam nessas declarações o potencial de acontecer alguma coisa, de interferir na decisão da justiça brasileira, porque esse potencial é zero, não existe. E ele desconhece os passos do processo de um judiciário autônomo, independente, regido pela Constituição brasileira. Foi feito um inquérito, houve uma fase de análise por parte do Ministério Público e, a partir disso, foi apresentada uma denúncia aceita pela Suprema Corte brasileira e agora a gente está em fase de julgamento. Então, é impossível, uma veleidade, o presidente norte-americano falar que se trata apenas de uma perseguição política e que ele sabe bem o que é. Ele está fazendo um paralelo com a situação dele, porque ele também foi acusado de conspiração sediciosa, de comandar uma tentativa de sublevação do processo político eleitoral. No caso dele, isso não o impediu de ser candidato. É um paralelo que não cabe. As justiças e as leis são diferentes num país e no outro, e ele não tem direito algum de se imiscuir em questões internas do Brasil. E o próprio Bolsonaro, quando teve a chance de se defender, né, Vera, naquele depoimento frente a frente ali com Alexandre de Moraes, poderia ter manifestado sua indignação, se dizer perseguido, mas estava ali num bate-papo sorridente, fez até brincadeira com Alexandre de Moraes, convidando ele para ser vice, um outro clima, né? Tem sido muito diferente a postura dele na corte, em juízo, e a postura nos palanques, nas ruas e até mesmo nas redes sociais, que é nesses eventos, nessas manifestações em que o ex-presidente evoca esse discurso da perseguição política, às vezes na boca dele e às vezes de alguns dos seus familiares e outros apoiadores. Mas, claramente, em juízo, ele foi orientado pelos seus advogados a adotar um tom mais sereno, mais ali comedido, até mesmo admitindo algumas coisas, pedindo desculpas por eventuais excessos, mas ainda assim questionando a lisura das urnas, mantendo uma série de questionamentos a respeito da possibilidade ou não de fraude das urnas eletrônicas, esse tipo de coisa que a gente viu durante a fase de depoimentos, né, Carol? Deixa eu só colocar a participação de ouvintes aqui rapidamente, porque vários ouvintes mandaram essa mensagem fazendo essa comparação. Quer dizer, o presidente Lula pode pedir a liberdade de Cristina Kirchner na Argentina e o presidente Trump não pode defender Jair Bolsonaro? Eu não tinha pensado nisso, é uma contradição pertinente. Eu acho que os ouvintes têm razão quando apontam essa contradição, porque a Cristina Kirchner também está sendo julgada pelas leis do seu país e o presidente pode até lá se solidarizar. Se ele questionar a condenação, disser que é uma coisa que é fruto de perseguição política, ele está incorrendo no mesmo erro que o Trump, claramente. Eu não vi nenhuma declaração do Lula. Ele foi lá prestar uma solidariedade pessoal à Cristina, mas se tiver uma declaração pública dele nesses termos, é claramente sim uma contradição. Com a diferença de que o Lula não ameaçou retaliar a Argentina, né? A Cristina Kirchner está condenada e o Trump aparentemente está ameaçando algum tipo de retaliação, né? Agora, gente, o Trump também falou de BRICS hoje, né? Ameaçou com uma tarifa adicional os países que se alinhassem ao grupo do BRICS, e aí o Lula também respondeu a isso ao final do evento aqui no Rio de Janeiro, defendeu o multilateralismo e condenou ameaças econômicas. A Juliana Prado conta para nós. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Carol, Débora e Vera, os nossos ouvintes. Presidente Lula disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi irresponsável ao fazer essas ameaças de sobretaxar os países
do BRICS e defendeu a soberania dos países do bloco. A declaração foi feita aí durante a coletiva que encerrou a cúpula dos chefes de Estado do BRICS nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, após o Trump publicar nas redes sociais que qualquer país que se alinhar com as políticas anti-americanas do BRICS terá a cobrança de uma tarifa adicional de 10%. O Lula afirmou que o chefe da Casa Branca não tem direito de dar palpite sobre os caminhos escolhidos por outras nações, porque a comunidade internacional não quer, segundo Lula, um imperador. Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. O presidente brasileiro afirmou que o BRICS se propõe a ser uma válvula de escape diante de um cenário global marcado por guerras e por instituições internacionais esvaziadas. Durante essa coletiva, o presidente destacou os avanços nas discussões sobre o uso de moedas locais nas trocas comerciais entre os países do bloco, com o objetivo de reduzir a dependência do dólar. Ele também criticou o atual modelo de financiamento internacional e disse que o novo Banco de Desenvolvimento, presidido por Dilma Rousseff, pode ser um modelo alternativo ao FMI. Por fim, Lula não descartou que outros países sejam integrados ao BRICS, que este ano teve a presença de novos integrantes e nações parceiras. Cúpula do BRICS, que teve início no domingo, com a presença de 21 países emergentes, entre eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro, no entanto, não teve, como sabemos, aí a presença de algumas das principais autoridades esperadas, como os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin, que comandam China e Rússia. Carol. Obrigada, Juliana. E aí, Vera, que balanço a gente pode fazer desse encontro do BRICS e de possíveis repercussões aqui para o Brasil? A gente vinha sendo, de certa forma, poupado desse tarifaço. Aí estamos na tarifa básica de 10% por enquanto, né? Pois é, um tarifaço que também ainda não começou totalmente. Teve aquela trégua ali, uma espécie de quarentena, e ele ameaça retomar. Fica pairando como realmente uma ameaça aos países que não dançarem um minueto conforme o presidente Donald Trump quer. E nisso Lula tem razão, ele não pode impor ao resto do mundo um alinhamento total à sua política, às suas ideias, sob pena de fazer uma retaliação comercial, caso isso não aconteça. Então, a gente vê uma escalada retórica dos dois lados. O presidente Lula também subiu o tom. Isso pode ter consequências para o Brasil. Não é o ideal que duas nações grandes como o Brasil e Estados Unidos, no nosso caso, que a gente se refira ao nosso principal parceiro comercial nesses termos duros de praticamente um rompimento. Então, o ideal era que a diplomacia dos dois países entrasse em campo para tentar tirar o componente político dessa questão. Os demais países do BRICS eu não vi como reagiram a essa ameaça do Trump. É uma ameaça que, nesse caso, não é totalmente para o Brasil, é para o bloco. Mas o Lula realmente adotou um tom duro. Para o Lula, para o PT, esse embate com o Trump também interessa. Também é uma maneira de manter aquecida a sua base eleitoral, falar para os seus simpatizantes, assim como o discurso de ricos contra pobres, que se intensificou na semana passada e que vai continuar como uma estratégia de comunicação ao longo das próximas semanas. Veja que vários ministros falaram na matéria anterior da Samantha Klein. Isso é uma coisa que é capaz de unir o entorno do Lula mais do que outras questões. Um entorno que andou bastante dividido em questões de política fiscal, política econômica no início do governo, e que agora vê nesse discurso mais voltado para a base lulista a possibilidade de falar no mesmo tom, de falar a mesma língua. Então, não é de todo ruim, é algo que o Lula gosta e ele tem facilidade de fazer. Agora, resta saber
se isso é de interesse do Brasil, se atende aos nossos interesses em termos de política comercial, de questões comerciais principalmente. Sobre outros países do BRICS em relação a esse tema, né? O Kremlin declarou que o grupo do BRICS nunca esteve trabalhando para prejudicar outros países e de que tomou nota do que foi trazido por Donald Trump. A China diz que se opõe ao uso de tarifas como uma ferramenta de coerção. Isso foi trazido pelo Ministério das Relações Exteriores. A África do Sul diz que não é anti-americana e que ainda quer negociar um acordo comercial com os Estados Unidos. E a Malásia mantém uma política externa de economia independente e está focada na facilitação do comércio, não no alinhamento ideológico. Essas foram algumas das manifestações de outros países. Portanto, importante você trazer isso, porque veja que a do Lula está muitos tons acima de todos os outros países do bloco. Ele foi quem mais politizou. A gente está sediando o encontro e o presidente assumiu toda a carga de dar uma resposta de cunho ideológico. Acho que ele misturou com a questão do Bolsonaro, certamente isso formou um caldo ali único na cabeça dele, e aí deu uma resposta muito alta, falando em imperador e chantagem, etc. Então, é preciso dar alguns passos atrás e deixar o Itamaraty e a diplomacia americana cuidarem dessa questão. Eu acho que está certo, está no tom certo essa coisa da China. Tarifa não é instrumento de coerção, de alinhamento automático a países. Não pode ser, porque senão você desequilibra, desbalanceia todo o comércio global. Teve um outro tema que o presidente Lula abordou no Rio de Janeiro, que é a discussão, a novela do IOF. O Leonardo Rezende traz mais informações ao vivo. Oi, Leonardo, boa noite. Isso, Débora. Boa noite a você, a Débora, a Carol e aos ouvintes. O presidente Lula, então, afirmou que a derrubada do decreto do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, pelo Congresso Nacional foi inconstitucional, mas ponderou que a divergência política é própria da democracia. Essa fala foi também nessa entrevista coletiva ao final da cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro. E o Lula disse ainda que irá conversar com a Advocacia Geral da União sobre o assunto quando retornar a Brasília. Antes, entre esta terça e quarta-feira, ele receberá o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente também da Indonésia, Prabowo Subianto. Então, portanto, depois desses encontros, ele vai tratar desse assunto com a Advocacia Geral da União. A gente separou um trecho dessa fala do Lula sobre essa novela do IOF. Vamos ouvir. Eu não estou participando de nenhuma mesa de conciliação. Veja, nós mandamos uma proposta para o Congresso resolveu fazer uma coisa, na minha opinião, totalmente anticonstitucional, porque decreto é uma prioridade do governo, do Executivo. Nós entramos na Justiça. Depois eu vou conversar com o meu advogado-geral da União para ele cuidar desse assunto. É simples assim, não tem nada de anormal. Tem uma divergência política que é próprio da democracia. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu tanto o decreto presidencial que determinou o aumento do imposto, quanto também o decreto do Legislativo que derrubou a medida da gestão do Lula. Com a decisão, as alíquotas do IOF permaneceram sem o aumento anteriormente editado pelo Executivo. Apesar dessa determinação de Moraes, Lula lembrou de outras decisões recentes que aprovaram mudanças no IOF em governos anteriores. Eu não li ainda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eu estava aqui nos BRICS, mas nós temos outras decisões de outros ministros, diferente da decisão do Alexandre de Moraes. Nós temos decisões, no caso do ministro Gilmar, aprovando IOF, no caso quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente. Nós temos IOF aprovada no governo Bolsonaro. Uma audiência de conciliação entre as partes do processo foi marcada por Moraes no próximo dia 15 para uma tentativa de acordo. O governo decidiu judicializar o assunto porque entende que o decreto presidencial é constitucional e não poderia ter sido suspenso pelo Congresso. Débora. Obrigada, Leonardo Rezende, pelas informações. Não está mesmo nessa mesa de conciliação, velho, o presidente Lula, e pode não estar? O que ele está querendo dizer é que o que ele pediu para o Supremo não é para fazer nenhuma conciliação, que ele questionou a constitucionalidade de uma decisão do Congresso, que, portanto, está na expectativa de que o Congresso, de que o Supremo decida.
Acontece que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi muito clara no sentido de buscar essa conciliação. Então, a gente não sabe se vai haver efetivamente uma mesa em que todos vão se sentar buscando isso, ou se cada um vai separadamente apresentar ao ministro as suas justificativas de por que acredita que esteja correto. Eu acho que não é isso que o ministro quer, porque para fazer isso ele daria o tempo para ouvir as duas partes e diria, eu vou decidir. O que ele fez foi diferente. Acho que ele vê problemas nas alegações dos dois lados. Ele reconhece que existe uma prerrogativa e não prioridade, como disse o presidente, do executivo de editar um decreto nesse sentido, mas ele dá a entender que pode ter havido uma exorbitação dos limites dessa prerrogativa. E aí ele pediu para todos falarem. O que ele quer, na prática, é não ficar com o ônus de tomar essa decisão, porque ele acha que não é o caso. Então, o presidente também não pode bancar muito blasé. Não estou nem aí, não é uma conciliação. Ele foi ao Supremo e o Supremo está decidindo isso. Então, se você vai ao Supremo, você vai sabendo que você pode ganhar ou perder. Não é só para ganhar. Então, se ele foi ao Supremo e o Supremo pediu uma coisa, o governo vai ter de se pronunciar e vai ter de se manifestar. E aí, vamos ver o que o ministro vai fazer. Então, tem essa semana inteira para que essas coisas aconteçam. E aí, no dia 15, está marcada essa reunião, o que quer que seja, entre todos, para tentar chegar a um denominador comum nessa questão. É difícil o Congresso aceitar o decreto e é difícil o governo recuar depois de ter arcado com o ônus de questionar o judiciário. Então, pode ser que o ministro, mesmo a contragosto, tenha de dar ali uma palavra final a respeito desse assunto. Pode ir para o plenário ainda, né, Vera? Porque essa foi uma decisão monocrática, por enquanto, o ministro Alexandre de Moraes. O tom do Lula parece que não é de conciliação muito não, né? Ele falou assim, vou conversar com o meu AGU para resolver isso, quer dizer, judicialmente, né? Ele está falando do aspecto jurídico e não do aspecto político. Não estou participando, foi uma declaração assim meio... poucas ideias, né? Poucos amigos. Mas veja que o ministro Messias tinha comemorado a decisão do Supremo na semana passada. Tinha dito que ela ia no sentido que o governo esperava, de um entendimento. Ele, desde o começo, tem tentado ser um algodão entre esses cristais. Eu acredito que a postura dele vai ser diferente, vai ser a de topar, sentar para negociar. Mas tem muitas outras questões a serem negociadas. Por exemplo, o Congresso está disposto a derrubar a medida provisória que o governo mandou para o Congresso para tentar suprir uma outra parcela do decreto do IOF que ele já tinha concordado em revogar. Então, tem muitos problemas ainda nesse campo da articulação política para resolver, além da questão da conciliação sobre o IOF. Muito bem, a gente faz agora um intervalo. Na sequência tem Repórter CBN e a gente volta com mais Viva Voz. 6h33 agora, Viva Voz de volta. Já tem várias mensagens de ouvintes aqui trazendo suas opiniões sobre o projeto de lei que aumenta o número de deputados. Mas a gente vai ouvir a Ana Carolina Tomé, ela tem mais informações sobre a decisão do presidente Lula. Oi, Ana, boa noite. Débora, boa noite para você, boa noite também aos nossos ouvintes. O presidente Lula decidiu que não vai sancionar o projeto que aumentou o número de deputados. O texto criou 18 novas vagas na Câmara e pode custar até 150 milhões de reais por ano, levando em conta o efeito cascata nos estados. Em meio às discussões sobre corte de gastos, Lula disse a ministros que não dará o aval à proposta. O que ele ainda vai decidir, Débora, é se veta o texto ou se nem sanciona nem veta. Neste caso, caberia ao Congresso promulgar a medida. Lula quer reforçar o discurso em defesa da responsabilidade fiscal e contra o privilégio dos mais ricos. A última pesquisa da Datafolha aponta que 76% dos brasileiros são contrários ao aumento de deputados federais. Com o veto, Lula faria um aceno à população, mas ampliaria o desgaste com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Uma ala do Planalto defende que o presidente não faça nenhum gesto, assim deixa o ônus
com o Congresso e evita mais embates com o parlamento. Uma fonte a par das discussões disse que o governo busca o equilíbrio entre a conveniência do discurso e o desgaste político. Como a votação na Câmara foi apertada, a decisão de Lula acaba agradando ali gregos e troianos. A proposta cria mais 18 vagas e foi diretamente articulada por Hugo Mota. Com a redistribuição determinada pelo Supremo Tribunal Federal, alguns estados perderiam cadeiras. É o caso da Paraíba de Mota, mas o texto permitiu que 9 estados ganhem cadeiras a partir de 2026 e nenhuma perca. Débora. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Vera, deixa eu trazer rapidamente aqui algumas mensagens de ouvintes. A Rejane diz que o presidente Lula tem que vetar. O Antônio também, a gente tem que reduzir o número de parlamentares nesse país. O Salvador de Cariacica, ele diz que esse aumento do número de deputados é uma coisa obscena. E o Moacir de São Paulo também acha que o presidente está certíssimo ao se negar a sancionar. Mas mesmo que ele vete, esse veto pode ser derrubado, né? Exatamente. Ele tem essa possibilidade de apenas deixar a promulgação a cargo do próprio Congresso. Com isso, ele não assume o ônus de comprar uma nova briga com o presidente da Câmara, mas também não fica associado a uma decisão que é bastante impopular e que tem aí esse componente de novo, aumentar gastos, e aumentar gastos com privilégios, com algo que a população entende como privilégio, e não uma coisa que esteja ali alinhada com ela e com os seus anseios e com as necessidades do país. Eu acho que ele está correto. Se ele está justamente lançando uma campanha contra a ideia de que o Congresso apenas governa para os ricos ou que está em associação com os mais ricos. E o Congresso aprova uma medida que é absolutamente, eminentemente corporativa, e ainda meio falseada, né, dizendo que a culpa é do Supremo, quando o Supremo não mandou o Congresso aumentar o número de deputados, mandou apenas redistribuir as cadeiras que já existiam. Então, o presidente falar, inclua-me fora dessa, está correto, dentro da estratégia de comunicação que ele desenhou e dentro da política que ele está querendo desenhar para essa reta final de mandato. Falei hoje com fontes do Planalto que demonstraram ali uma certa alegria, um certo contentamento com o efeito da estratégia de comunicação de escancarar essa história de ricos contra pobres. Eles me disseram que tem apenas 2 contraindicações ali, 2 temores que eles têm. O primeiro disso ser incorporado, encampado pela ala mais radical da esquerda, com movimentos como aquele de invasão do Itaú, tal, porque aí o tiro sairia pela culatra, seria ali uma bola fora. E o segundo é que toda essa movimentação que é perceptível e que eles sentiram seja restrita unicamente à bolha que já é petista, que já é lulista, porque aí você não teria um ganho, por exemplo, da classe média. Então, eles querem expandir para outras pautas. Vão começar a divulgar mais a jornada 6x1, como eu falei aqui na semana passada, e uma fonte me confirmou hoje, e vão pegar pesado na coisa do imposto de renda. Então, no momento em que eles têm essas outras bandeiras, o Lula ir lá e sancionar o aumento de mais dos 18 deputados não teria nada a ver com nada, enfraqueceria bastante o discurso. De certa forma, aumenta o desgaste do Congresso com a população também, né, Vera? Porque se ele veta, o Congresso vai ter o desgaste de derrubar o veto, né, para defender uma medida que aumenta gasto. E se ele não faz nada, quem está digital ali na hora de sancionar é o presidente do Senado, né? Porque se o presidente da República não sanciona nem veta, cabe ao presidente do Senado sancionar, fica ali a digital dele. Né? Ele já pôs a digital mais do que poderia, porque ele saiu da presidência para ir lá votar no negócio, e foi o voto dele que definiu. Então, esse daí não está nem um pouco preocupado em deixar a digital, Davi Alcolumbre. Então, acho que o mais provável, eu diria, é que o Lula faça isso, essa saída meio salomônica ali, meio intermediária de deixar que eles promulguem e o governo não se envolve. Porque vetar, embora pudesse ser mais simpático com a população e reforçar ali esse discurso, também traria um ônus. Você trucar e depois pedir 6. Então, eu acho que o governo não quer exatamente isso, porque todo o discurso dele é, olha, a nossa defesa não é contra o Congresso, é a favor de mais justiça social e mais justiça tributária. Então, fazer uma coisa que vá ostensivamente contra o Congresso, não acredito que também esteja dentro do escopo do que eles querem para essa estratégia.
Muito bem, a gente faz mais um intervalo e na volta tem Edu Graça. E nós estamos de volta com o Viva Voz. Já está conectado com a gente nosso colunista Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Oi, Edu. Oi. Edu, terminou hoje no Rio a cúpula dos BRICS, com bastante polêmica, como a gente está vendo, e com uma declaração final considerada fraca, apesar de alguns consensos importantes ali, entre eles a defesa da governança global sobre inteligência artificial e também do multilateralismo. Mas por que não se conseguiu avançar ainda mais? Olha, Vera, já se temia, né, uma cúpula esvaziada ali pela ausência de dois dos principais chefes de Estado do BRICS, né, o Xi Jinping da China e o Vladimir Putin da Rússia, que, aliás, participou por videochamada. Mas eu ouso dizer que a culpada principal pela marcha lenta no encontro foi a própria ampliação de países membros do BRICS, para além de Brasil, Rússia, China e África do Sul, com interesses cada vez mais diversos, assim, do Irã ao Egito, da Indonésia à Arábia Saudita. Ficou claro que esse crescimento comprometeu a objetividade dos BRICS, que meio que começa a remeter a associações como o antigo grupo de países não alinhados na época da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que teve grande importância, mas mais simbólica do que prática. Para o Brasil, falharam notadamente nessa reunião do Rio a tentativa de se conseguir um apoio consensual desse BRICS ampliado para a ambição brasileira de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e um comprometimento maior com a pauta climática, né? De olho na COP30 em novembro em Belém, impossibilitado porque que você tem agora no grupo alguns dos maiores produtores de petróleo do planeta. E Edu, veja só, quem ironicamente acabou voltando os holofotes para o Rio de Janeiro foi Donald Trump, não? Foi sim, né? Impressionante, né? A ironia. A postagem que o Trump fez ali, primeiro criticando os BRICS em si e ameaçando, dizendo que quem se aproximar dos BRICS vai ter um aumento de taxação lá nas tarifas dele, e depois, com um post falando, se aproximando e defendendo Jair Bolsonaro, acabou tendo uma resposta muito objetiva do presidente Lula, que defendeu a soberania nacional. Embora haja uma ironia aí também, né, Débora? Porque a gente acabou de ver o mesmo Lula se metendo em decisões da justiça argentina, no caso da ex-presidente Cristina Kirchner. Dito isso, não me parece haver qualquer possibilidade de postagem do Trump influenciar julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? E possivelmente pode até ser um tiro no pé do próprio bolsonarismo, que está comemorando esse post dele. Porque, assim, se o Trump anunciar mais um aumento nas tarifas de entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos, como ele ameaçou ontem, os prejudicados somos nós, eleitores brasileiros. Aí, bater continência para a bandeira americana, como fez Jair Bolsonaro, colocar o boné vermelho do Make America Great Again no MAGA, como fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Imagino eu que vão ser, muito provavelmente, usados pelo outro lado como um atestado de subserviência, enquanto que o presidente Lula, ao contrário, está aí defendendo hoje a soberania nacional e os interesses de fato do país. Aí eu até pergunto para vocês, até que ponto seria um ativo para a direita ter o Donald Trump como aliado? Eu acabei de voltar de Salvador, onde eu fiz uma reportagem de campo do Globo, e o que eu ouvi dos eleitores baianos foi o contrário. Todo mundo ali com medo de um governo autoritário, semelhante ao Trump, que eles não querem ver repetido aqui. É claro que a gente também precisa ver se esse apoio fica só nesse post ou se vem mais coisa, como o deputado Eduardo Bolsonaro deixou entender hoje. Agora, o Trump vai ter mesmo esse foco todo direcionado à direita no Brasil, quando ele tem um monte de problema em outros cantos do planeta e em casa, inclusive, para resolver, entre eles, agora, cobranças que ele está recebendo pela tragédia climática terrível do Texas, né? Pois é, tem muitas críticas ao governo Trump sobre a condução dos esforços de resgate, Edu? Sim, as críticas são essencialmente ligadas ao Serviço Nacional de Meteorologia americano, que é muito conceituado, mas que teria falhado ao não registrar o tamanho e a velocidade, Carol, das chuvas no Texas. E também a Defesa Civil. Nos dois casos, pela falta de funcionários após os cortes patrocinados pelo DOGE, que era aquele departamento criado e comandado pelo bilionário Elon Musk quando ele estava no governo Trump.
que, segundo ele, né, funcionaria para dar mais eficiência ali à máquina pública federal dos Estados Unidos. Parte do plano, antes do Elon Musk, já da campanha do Trump, era de delegar aos estados, sem coordenação federal, as respostas a esse tipo de desastre climático, que mostram cientistas, né, deve acontecer, como a gente viu aqui em Porto Alegre, cada vez mais a miúde no planeta. Mas ele teve de acionar agora a precarizada Força Federal, porque ao mesmo tempo que está acontecendo isso no Texas, tem um outro desastre de enormes proporções na Carolina do Norte, onde um furacão se transformou em uma tempestade tropical muito forte. Quando entrou no continente, você tem milhares de pessoas debaixo d'água sem eletricidade. E aí, os serviços estaduais sozinhos, ao contrário do que imaginavam Trump e o Musk, pelo menos dessa vez, não conseguiram resolver as emergências, não. Ô, Edu, já que você falou no Musk, eu queria te ouvir rapidinho antes da gente encerrar sobre essa ideia que ele começou a ventilar de criação de um partido com viés libertário nos Estados Unidos. Se isso tem chance de prosperar para além da bravata e quem teria mais a perder caso acontecesse? Vera, se a gente olhar para os últimos pelo menos 80 anos de política americana, todo mundo que tentou um terceiro partido não deu certo, especialmente em disputas para o Senado e para a Câmara dos Deputados, que nos Estados Unidos são disputas, no fim, majoritárias, porque os Estados Unidos têm um voto distrital. Então não é como no Brasil, que você vota num deputado dentro de um estado, né? Você vota no seu distrito. Então, assim, as chances são mínimas. Agora, como a polarização, nesse momento, especialmente no caso da Câmara, é muito grande, os republicanos têm uma vantagem mínima sobre os democratas, qualquer vitória de um terceiro partido pode fazer desse partido do Musk o fiel da balança em votações específicas e decisivas. Por exemplo, como a que a gente acabou de ver da lei orçamentária nos Estados Unidos. Agora, quem teme mais nessa situação toda do Musk é o próprio Partido Republicano, porque você dividiria o voto da direita e, talvez até mais importante do que isso, o dinheiro que vai para os candidatos da direita. Daí o Trump reagir de imediato, muito forte, classificando já com um nome, um apelido, esse novo partido do Elon Musk, que é o partido, segundo Trump, ridículo. Tá certo, é isso. De tédio a gente não morre. Obrigada, Eduardo Graça, conosco todas as segundas-feiras. Até lá. Um prazer, gente. Um beijo grande a vocês. Beijo, Edu. Beijo, Edu. Boa noite. Vamos para mais nosso último tema. Dá tempo ainda? A eleição do PT estava indefinida porque teve uma reviravolta ali na votação em Minas Gerais, mas o comando do PT acabou de confirmar a eleição do Edinho Silva. É isso, Igor Cardim? Boa noite para você. É isso, Carol. Boa noite para você, também para os nossos ouvintes. O ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, foi eleito nesta segunda-feira presidente nacional do PT. A apuração ainda não foi concluída, mas para que Edinho seja declarado eleito presidente, a vantagem precisou ser superior a 60% dos votos por conta daquela diferença de Minas Gerais. A eleição, o pleito em Minas Gerais ficou judicializado. Hoje à tarde essa decisão foi derrubada por uma outra decisão aqui da Justiça do Distrito Federal. Então acaba que Edinho foi eleito sem a necessidade desses 10% do eleitorado do PT que fica em Minas Gerais. O PT, inclusive, convocou agora uma coletiva de imprensa para poder passar, então, os detalhes sobre a eleição do ex-prefeito de Araraquara, agora presidente do PT, Edinho Silva, a porcentagem também, o andamento dessa eleição. A gente lembra que é uma eleição feita em papel. Ela foi realizada ontem em todos os municípios onde há diretórios do PT, e aí a apuração transcorreu hoje ao longo do dia. E daqui a pouquinho, então, durante a coletiva, a gente tem mais detalhes sobre a vitória do eleito e do favorito com o apoio do presidente Lula. Ele que tem um perfil um pouco mais centro-esquerda ali, um perfil opositor ao que foi Gleisi Hoffmann nos últimos anos à frente do PT. Daqui a pouquinho, então, eu volto com outros detalhes. Carol. Obrigada, Igor. Confirmando aí o que já era esperado, né, Vera? A candidatura do Edinho chegou a enfrentar algumas resistências. A própria Gleisi Hoffmann não era entusiasta muito do nome dele, mas depois a situação acabou se acomodando, né? Até porque o presidente Lula foi quem defendeu o nome do Edinho, ex-prefeito de Araraquara, bastante ligado a ele. Foi seu ministro, chegou a ocupar a SECOM nos seus mandatos anteriores. É alguém ali da linha de frente do lulismo em São Paulo.
e com uma visão bastante pragmática de alianças, é um defensor da ideia da política de frente ampla, que o PT não pode deixar isso para trás, não pode perder essa perspectiva. No alinhamento ali geral do governo, ele sempre foi considerado um ministro haddadista, né? Defensor da ideia de política econômica e fiscal do Fernando Haddad, daí porque uma certa resistência do grupo da ex-presidente Gleisi Hoffmann, que gostaria de fazer um sucessor não tão alinhado a essa ideia de uma política fiscal mais austera, de que sim, é preciso conter gastos, que é a linha do Edinho. Surgiram outros nomes, nomes inclusive de integrantes da corrente majoritária do PT, que é a Construindo o Novo Brasil. Rui Costa é um outro nome muito próximo do Lula, contou com o apoio do José Dirceu, que está retomando a sua presença mais ali às claras, né, dentro do PT. Ele nunca deixou de ser uma voz nos bastidores, mas agora está vindo mais a público, voltando a dar as caras e falando publicamente de política, inclusive com a ideia de se candidatar a deputado federal no ano que vem, mas ainda assim prevaleceu a ideia do Lula, prevaleceu o candidato que ele defendia, mas não foi aquele passeio que costuma ser tudo aquilo que o Lula aponta dentro do PT. É um sinal de que vai ter de ser negociada uma paz interna, negociados os termos de convívio, inclusive, com o governo e o modo como o PT vai construir a sua política de alianças para as eleições do ano que vem. Aí a gente está falando da eleição nacional e de outras eleições para as quais o PT parece muito atrasado na discussão. Enquanto a gente vê o Bolsonaro aí a todo vapor, falando em candidaturas para Senado, para governos, para Câmara, a gente vê o PT absolutamente alijado desse debate, com muito pouca renovação dos seus principais quadros, muitos poucos quadros com o potencial de chegar ao Senado, que vai ser um palco importante de disputa política a partir de 2027, porque a gente tem uma estratégia já aberta, explícita do bolsonarismo de fazer uma maioria no Senado para tentar pressionar por impeachment de ministros do Supremo e outras pautas assim, e a gente vê a esquerda muito menos mobilizada para isso. Então, uma das tarefas do Edinho vai ser construir as candidaturas do PT para além da presidência da República, sob pena do partido ficar bem para trás. Muito bem, meninas. Acho que por hoje é só, mas amanhã tem mais Viva Voz. Te espero amanhã. Esperamos você amanhã, Vera. Beijo. Esperamos você amanhã. Amanhã, diretamente do Rio de Janeiro, vou para o Prêmio Faz Diferença do Jornal Globo. Estarei em terras de Carol Moran. Tá bom, tô te aguardando aqui. Tá bom. Beijo, Vera. Até amanhã. Tchau, Beijo, tchau. boa viagem. Até.